Bom dia para todos. Hoje será um lindo dia. Hoje será um lindo dia. Um grande bom dia aqui do Brasil, para quem está no Brasil, para quem está em Portugal, para quem está aí na Flórida. Um grande beijo, cada um no seu horário, mas todos no mesmo tempo, no mesmo aqui e agora. O meu desejo de falar hoje, o que me veio na meditação, é sobre a esperança e o tempo. Hoje é uma segunda-feira, a segunda-feira é o dia 1. É um excelente dia para a gente olhar e decidir o que a gente vai colocar nesse balde vazio chamado semana. Um balde ainda vazio do seu uso do tempo. Um balde de possibilidades às quais eu posso me antecipar antes que ele seja naturalmente cheio por algo que está lá fora ou por coisas que eu não escolhi. Talvez eu consiga me antecipar a este balde e colocar dentro dele expressões dos meus sonhos, expressões daquilo que a minha alma deseja materializar. E de alguma forma elas são transmutadas através do uso do meu tempo, da minha energia e da minha matéria. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu fui contratado por uma grande multinacional para desenvolver um programa de liderança baseado na época na gestão do tempo. E eu imaginava naquela época que isso tinha a ver com fazer coisas mais rápido, ou ser mais produtivo, ou o que mais. E desenvolver aquilo mudou minha vida completamente. Porque eu comecei a enxergar a minha relação com o tempo, sim, não por fazer coisas mais rápido, mas fazer coisas na direção correta. Aquele que anda rápido demais na direção errada vai cada vez mais longe da onde quer chegar. Se você anda rápido demais na direção errada, você vai cada vez mais longe. Se você anda rápido demais sem ter uma direção ou sem saber para onde que está indo, é mais perdido ainda. A direção é muito mais importante do que a velocidade. Se você está apontado na direção correta, se você é alguém mais rápido, você chega mais rápido. Se você é alguém mais lento, você chega do mesmo jeito. E não é interessante que se você é rápido demais, você chega cansado. E talvez o dia em que você chega ali, você não pode aproveitar, porque foi perdida a sua saúde, foram perdidos amigos ao longo do tempo, foram perdidos os dias daquela jornada. E talvez mesmo com o ouro nas mãos, aquilo não te preencha tanto a alma. Se você trava o rio que está querendo te levar, trava ele, aí realmente você vai gastar muito músculo, sendo que o rio quer sempre te levar para o mar. E se você souber flutuar conforme o rio? Uma das minhas maiores aprendizagens trabalhando com o uso do tempo, eu nem sei se eu mais chamo de gestão do tempo, mas o uso consciente do meu tempo, que é senão a possibilidade de eu expressar através do que a minha energia pode fazer a materialização de algo que faça sentido para mim. Uma das minhas maiores percepções é entender o fluxo do rio. Há pessoas que nadam contra a maré, e nadar contra a maré te cansa muito. Talvez é uma falta de orientação ou uma teimosia ou programações que estão gravadas em você. Há pessoas que nadam na direção da borda do rio e seguram ali na raiz. Para o rio não me levar, porque senão eu vou morrer. E eu seguro com uma força naquela raiz e o rio está tentando me levar para uma nova vida, para um outro lugar, e eu seguro desesperadamente naquilo que parecia que era o que eu tinha. E o que a gente se dá conta é que eu fico com os braços todos doídos, que eu travo, que eu sofro. E o sofrimento não é senão há uma resistência àquilo que é. Se a vida é um flow e quer me levar, quando eu quero controlar o caminho, seja pela cabeça, pela mente ou pelos velhos hábitos de medo, eu me agarro com forças exageradas. Há pessoas que entendem o fluxo do rio,
E elas viram na direção do fluxo do rio e falam, eu vou chegar logo. E remam, e remam, e remam, e remam, e remam, e nadam. Essas andam para frente. Mas o mar não é depois da próxima esquina. O mar é depois de muitas curvas. Muitas curvas. Imagine se o rio tivesse com pressa demais para chegar no mar. O rio confia. O rio não enxerga além da curva, mas ele se estende para todos os cantos. E aquele que nada demais na direção correta se cansa rápido. E uns 3, 4, 5, 10, 15 dias depois, mesmo tendo avançado muito, mais do que os outros, vendo os outros lá para trás, ele vai ter que se encostar numa borda. Ou vai ficar exausto, ou vai perder as esperanças. Sábio vai ser aquele que flui com o rio na velocidade do rio. Pois aquele que se abraça e boia na velocidade do rio, não nadando contra e nem segurando para que a vida não leve, e nem remando demais achando que pode ser mais rápido que o rio, esse sim vai conseguir ser levado na direção. E o que é a direção? E aí, algumas coisas são muito importantes para se ver. A direção é aquela que constrói, que expressa no mundo material a expressão mais profunda da tua alma. Para isso, você precisa conhecer para que você veio. Você precisa conhecer quais talentos te foram dados para que você possa expressá-los no mundo material. Se você não tiver o autoconhecimento suficiente para entender o que a tua alma expressa com alegria, com felicidade, com energia, como se você não gastasse nada de tempo, se você tivesse vontade de fazer o tempo todo, se você ainda não encontrou isso, eu te digo, use a tua energia e o teu tempo para isso, em primeiro. Não gaste ele para ir para outros lugares, use para encontrar quem você é. Porque somente depois que você encontrar quem é aquele que você quer se tornar, você pode tomar as decisões do que fazer com o seu tempo. E o seu tempo vai ser colocado na direção da construção de quem você veio para se tornar, de quem nós viemos para se tornar, de quem essa civilização veio para se tornar. É assim que eu decido se eu uso o tempo nisso ou se eu uso o tempo nisso. Não é sendo refém dos e-mails que abrem o meu computador. Uma das piores coisas do mundo na gestão do tempo é eu sentar na frente do computador ou de algum lugar, abrir e falar, vamos ver o que tem para mim hoje. Deixa eu enxugar o gelo para ver se aí acaba. E aí o seu tempo está sendo controlado por quem? Por você? Pela tua missão mais elevada? Pela edificação da tua alma? Ele está sendo controlado pelo que vem de fora. Quem está comandando o que você vai fazer com aquele minuto, com aquela meia hora, é a urgência de outra pessoa, é a urgência de outro lugar. É a inconsciência que vem de outro espaço. O uso do tempo deve ser feito apenas após uma meditação profunda. E é isso que nos últimos 10 anos eu faço todas as segundas-feiras. Montar a agenda semanal do tempo, baseado nas pedras grandes, baseado no importante e não no urgente. Qual é a diferença entre urgente e importante? Parece a mesma coisa, não é? Mas não é não. É uma grande confusão. É a mesma coisa na cabeça de um monte de gente, mas não é a mesma coisa em fundo. Urgente é aquilo que se eu não fizer agora, não dá tempo. Eu costumo brincar assim, se passar um carro de pamonha aqui na frente do nosso condomínio, pamonha, pamonha, eu pergunto, é urgente comprar pamonha? Muita gente vai dizer, não. É sim. Porque urgência só depende de tempo.
Passou, eu não tenho mais a chance. É urgente sim. Como assim é urgente? É urgente, mas não necessariamente importante. Qual é a diferença? Importância depende da minha atribuição. Se eu tenho muita fome e essa é a única comida, talvez seja importante se movimentar. Percebem como a maioria das pessoas confunde urgência com importância? Para mim, o que é importância? Importância é aquilo que constrói a sua visão, que constrói o mundo que você viu. E aí você olha para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para sábado e se pergunta: quantos desses dias, horas e minutos estão sendo usados como tijolos para construir a visão de quem eu sou? E quantos deles estão simplesmente sendo roubados pela inconsciência do mundo lá fora? O WhatsApp que fica aberto. E aí tanto faz se é WhatsApp, se é e-mail, se é a sala, sua sala que fica aberta para qualquer um tomar o seu tempo na hora que bem entender. Do ponto de vista de construção de algo, você nunca vai ter tempo. Eu sei que a gente está no meio de uma crise, que talvez o tempo tenha se revelado como um recurso que esteja nas mãos de todo mundo agora, e basta usá-lo sabiamente. Ainda assim, existe uma grande possibilidade de você ter o seu tempo, mesmo que parecendo vazio, sendo usado por coisas inconscientes, que não passaram pelo crivo da sua consciência, que não passaram pelo teu processo de meditação, que se pergunta: qual é a utilização mais elevada que eu posso ter hoje? Eu consigo fazer isso das 8 horas do meu dia? Não, mas 1 hora do meu dia eu consigo. Eu consigo fazer todos os dias da semana porque o mundo me demanda? Não, mas 2 horas por semana eu consigo. 3 horas por semana eu consigo. A maioria das pessoas se perde no urgente, mas não pergunta se é importante. E importante é aquilo que constrói a sua visão. Importante é aquilo que você constrói do que você quer se tornar. Mas como que eu faço para me lembrar de quem eu quero me tornar na hora em que eu for invadido de WhatsApps, e-mails e gente me puxando para tudo que é lado? Tenha clareza de quem você quer se tornar. Tenha estampado na tela do seu laptop. Tenha um quadro na tua frente que te mostra esse você que você está construindo tem quais comportamentos, tem quais habilidades, usa o tempo como, o dinheiro como, coloca imagens disso, para que você se lembre todo dia de quem você está construindo, de que mundo você está construindo. E aí na hora que você estiver sendo desviado, você não vai ter aquela sensação errada de nossa, como eu fiz coisa hoje, mas parece que eu não fiz nada. Isso é a sensação de quem está fora do real uso do tempo. O tempo é um recurso que só existe aqui, no mundo de 3 dimensões. Ele não existe no tempo que não é tempo, mas ele é recurso aqui para a construção do tijolo. A minha rotina na segunda-feira é respirar por pelo menos 20 minutos na minha meditação, me lembrar exatamente de quais são as coisas mais importantes a serem construídas do ponto de vista da minha missão, que envolve a educação da consciência humana a nível integral. Eu olho para tudo isso, eu lembro e me conecto com as imagens daquilo que a gente está construindo na escola, no planeta. Que tipo de planeta é esse? Como as pessoas vivem? E como a minha missão se encaixa nisso? E na hora em que eu respirei isso, me lembro disso, sinto isso, falo muito bom. E quais os projetos neste momento do tempo? Quais são as casas, os edifícios em construção mais importantes para essa visão acontecer? São esse e esse. Não mais do que 3.
Esse e esse. Muito bem. E dentro desses que são os mais importantes, o que pode ser feito esta semana? Em 4 horas. Este aqui. Este aqui. Tá, este aqui. Então vamos fazer o seguinte, na quinta-feira, das 9 às 11, eu vou colocar na minha agenda do Google uma reunião comigo mesmo. Bloqueada. Ninguém entra na minha reunião comigo mesmo. E nesta reunião, aconteça o que acontecer lá fora, a demanda, o meu telefone não toca, o meu WhatsApp está desligado. E naquele momento, mesmo que haja uma urgência, eu paro e construo aquele tijolo. É assim que se escreve um livro. Ninguém te cobra o teu livro, a não ser que você seja um autor multimilionário. Escrever livro é pura gestão do tempo. Porque ele vai acontecer 4 anos depois. Aquelas 4 páginas daquele dia não fazem a menor diferença. Ninguém está te cobrando, você não vai ganhar dinheiro por aquilo naquele momento. Tem um monte de urgência mais urgente, entre aspas. É como o autoconhecimento. Qual é a coisa mais importante na história humana se não construir a tua alma e revelá-la neste mundo material? Qual é a coisa mais importante se não usar o seu tempo para aquilo que é mais importante? E quanto nós não temos visto nessas travessias de que lá no fundo a gente estava confuso até sobre o que era importante para a gente, como humanidade, como indivíduo. Uma das bênçãos que mais foi respondida no dia em que eu perguntei que bênçãos você já recebeu, foi a bênção de, ao parar, me dar conta de que eu não sabia o que era importante para mim. Eu estava perdido num tempo que me levava de um lado para o outro. O tempo é um recurso para a manifestação da alma. Não há uso sábio do tempo se não houver antes uma meditação e uma conexão com quem você realmente é. E eu te pergunto, nesta segunda-feira que começa, quando você olha para o balde da sua semana, é claro que muitas coisas vão acontecer, muitas, entre aspas, urgências do dia a dia vão te demandar. Mas eu te pergunto, quem é o você mais importante que o teu espírito quer criar? E algumas pessoas têm perguntado, como eu faço isso? Simples assim. Eu vou te convidar agora para fazer algumas respirações profundas, bem profundas, rapidamente, sem pressa. Traz a respiração lá para baixo da barriga. Isso. Quem quiser fechar os olhos ou mantendo os olhos abertos, você escolhe. O importante é que a sua respiração seja bem profunda e você volte para o aqui e para o agora. Isso. Toma posse do teu corpo, braços, pernas, da cadeira ou do chão que você está. Sente cada músculo, se apropria dos órgãos internos, da respiração. Isso. E nesse momento você está aqui e agora. E como eu costumo falar, se você está sentado numa cadeira, coloca as tuas costas, a tua coluna, um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para baixo. É um pequeno encaixe que você faz no tempo. Se você está para frente querendo ir demais para algum momento que ainda não existe, volta. Um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para trás. E um pouquinho mais para baixo. Encaixa no tempo. Encaixou no tempo? Isso. Na minha contagem de 5 a 0,
Você abre espaço muito grande no tempo do agora e no zero. Você se permite conectar com quem você realmente quer se tornar. Não a tua corrida do ego ou o desespero do teu medo, mas aquilo que está programado para você. E se você não tem clareza, tudo bem, vai vir uma sensação no corpo. Se você tem clareza, virão imagens. 5, 4, 3. Como quem abre uma cortina nas nuvens lá no alto. Talvez mesmo com os olhos fechados, olhando para cima, se permitindo abrir imagens, sons e sensações em 3, 2, 1, 0. Isso, muito bem. Deixa as sensações de quem você vai se tornar, de quem você veio para ser, respirarem e pulsarem em cada músculo. Talvez você veja imagens do você que você está criando, daquele que é seu. Talvez você ouça uma música ou o silêncio. Talvez o som da minha voz. Ou talvez apenas sensações que ainda não vêm, mas que ainda assim fazem você sentir como é o teu corpo quando você está em quem você é. Passa um scanner. Como é que é a respiração? Como são os ombros? Como é o rosto? Como é o peso? Como é a temperatura? Se você tivesse que descrever a sensação do seu corpo agora, como seria? Isso. Conecta no corpo, no corpo. E mais uma contagem de 5 a 0. Na verdade, uma contagem agora de 1 a 5. E como quem volta das profundezas, caminhando uma escada de forma firme e concreta. A cada número que eu contar, você traz desse profundo um concreto que se torna mais matéria. E quando chegar aos 5, você vai ter trazido clareza de alguma tarefa muito importante para você encaixar, decidir que será realizada nesta semana. Alguma coisa que talvez há anos você não tinha tempo, ou que ainda não parecia urgência, porque o teu tempo era consumido por outras coisas. Uma tarefa. Pode ser de 1 hora na semana, 2, 3, 4, 5, ou pode ser 2 dias inteiros. Eu não sei o que é razoável, mas é alguma coisa que constrói aquilo mais fundo do seu eu e que estava perdido na urgência há muito tempo atrás. 1, 2. E ao mesmo tempo que isso vai sendo trazido, uma outra parte da tua consciência, como quem olha para um quadro branco e um balde vazio, de algo que ainda não foi preenchido, como uma semana de segunda a sexta fosse um balde ou um quadro em branco. Você se permite que voem como num passe de mágica, imagens, blocos, escritas, se encaixando como peças mágicas. E ao chegar no 5, você enxerga com clareza. Como quem arrumou um armário que estava bem bagunçado há muito tempo e com paciência, com respiração, colocou pequenas coisas nos seus lugares. Não aquele excesso de coisas que estava lá, porque eu fui jogando lá e esqueci de colocar. Eu tirei as que eu não usava. Eu apenas coloquei as 3 coisas mais importantes. E garanti que as 3 coisas mais importantes estavam ali, no lugar exato, limpas, exatamente onde deveriam estar. 2.
3, 4. E como quem enxerga uma nuvem que vai se formando, um quadro de tintas que mexia, mas aos poucos vai ficando claro, você enxerga a segunda, a terça, a quarta, quinta e sexta e percebe uma peça, 2 ou 3, que se encaixam, seja na quarta noite, no dia de hoje, na sexta, eu não sei. Mas elas se encaixam como as 3 peças finais de um Lego, de um grande quebra-cabeça, de forma tranquila e natural. 3, 4, 5. Isso. Muito bem. E ao voltar para esse espaço, com os olhos abertos, talvez olhando com os olhos parados para aquele quadro que se forma, talvez você já tenha clareza agora de 1, 2 ou no máximo 3 coisas muito importantes, mas que talvez não eram urgentes. E por não serem urgentes, você não fazia. Mas são importantes porque elas constroem aquele que você está destinado a se tornar. Elas constroem a nova vida. Elas constroem aquilo que se coloca depois daquilo que é destruído. E eu não sei se você já tem clareza agora, ou talvez, depois que a gente desligar a live de hoje, você vai ficar ainda 10, 15 minutos respirando em silêncio e as imagens vão vir como num passe de mágica. Mas eu sei que você vai poder saber exatamente quais são as coisas importantes a serem colocadas no cesto da sua semana hoje. E importante é aquilo que constrói a nova vida. Importante é aquilo que constrói a nova era. Enquanto você vai respirando fundo, tendo uma noção incrível desta organização e desse estar no aqui e agora, que leva a uma produtividade que é serena, e toda produtividade real é serena, porque muito do seu tempo é gastado em construir aquilo que não tem importância, aquilo que nem revela o teu eu, porque você nem sabia quem era você. Estava construindo uma vida inteira na base de um falso eu. Não é sobre fazer as coisas mais rápidos, é fazer as coisas que realmente importam, na sequência que realmente importam. E para isso é necessário conhecer-se. Para isso é necessário ferramentas de organização que desdobrem quem você é. Uma coisa depois da outra. E eu aproveito hoje, enquanto você se conecta com essa semana produtiva que acontece em meio ao caos externo, eu também te convido a conviver. Como nós fizemos nesse final de semana, nas lives, o teu eu é muito grande. No teu eu cabe disciplina e a construção. No teu eu cabe empatia, tristeza e desesperança, medo e coragem. Tudo isso cabe no teu eu. E quem não pôde estar com a gente no sábado ou no domingo, vai até o canal do YouTube do Núcleo da Consciência e faça estes trabalhos. Hoje é o 13º dia. O que já aconteceu nesses 12 são recursos incríveis para cuidar da sua vida por anos. Faça todas as travessias. Cada uma delas contém um tijolo na edificação daquilo que é a construção da sua nova consciência, não só nesta travessia de crise que se converte em desenvolvimento, mas também pelo resto da eternidade, pelo tempo que virá depois, pelo tempo que será a construção da Era de Ouro. Eu aproveito para pedir também que o nosso coração, sustentado pelo corpo no aqui e agora, possa se expandir, se tornar vulnerável e respirar um pouquinho no momento presente e acolher
um pouco da esperança. Da esperança. A esperança não precisa de garantias. A esperança não precisa de olhos. A esperança não precisa de certeza. A esperança é talvez o que a nossa mente racional classificaria como um pouco louca, um pouco não razoável, porque ela se fia em coisas que não são razoáveis. Ela se fia num fiozinho de linha que não faz sentido para a lógica. Assim é a esperança. Assim é a esperança. E que a gente abra o nosso coração em esperança e aproveite para trazer para o centro do peito também, como todos os dias, uma sustentação de amor e de gratidão por todos aqueles que estão lá fora, nas ambulâncias, nos hospitais, abrindo mão da própria segurança biológica, podendo estes mesmos perderem a sua vida, o convívio dos seus filhos, perderem tudo que têm, mas estão ali, em hospitais lotados, em ruas caóticas. Não é só você que tem o risco de perder as tuas economias, a tua vida. Tem gente que tem isso e está fazendo o que precisa ser feito. Portanto, se para você é possível, fique em casa o máximo que puder. Se é possível e se não é possível, faça as lutas que tenha que fazer da forma mais protegida possível, mas faça o que tenha que fazer. Porque a nós cabe talentos diferentes e a nós cabe missões diferentes. E não é sobre as pequenas coisas que a gente vai perder. Se todos perderem juntos, muito mais será ganho. Muito mais será ganho. Transforma as tuas perdas em coisas que valem 1000 vezes mais. Transforma as tuas perdas em coisas que valem 1000 vezes mais. É abrindo uma semana com esperança e também com realidade, e também com maturidade. Abrindo uma semana com ação e também com silêncio e centramento. Uma semana que sabemos que no mundo externo será bastante difícil em nosso país, o Brasil, e também nos países dos nossos irmãos que nos ouvem aqui. E ainda assim, abrindo uma semana em presença, em centramento, em esperança. Pois que para você que segue estas lives e tem o chamado do buscador, a você é dada a responsabilidade de ser aquele que tem mais centramento do que quem está ao seu redor. E quando você se perder, sim, você se permite 5 segundos de pânico, 5 minutos de pânico. Você se permite chorar e se centrar. Mas quando isso passar, você volta, respira, coloca os pés no chão, assenta no teu corpo físico, assenta no coração. E se for preciso, assiste todas essas lives de novo. Cada uma delas tem uma peça preciosa para você. E depois disso feito, você anda. Anda. Mas não anda na direção desesperada de quem não tem consciência. Anda na direção de quem conhece a visão e anda na construção do novo mundo. Na construção do novo mundo. E este será um lindo dia. E este será um lindo dia. Uma maravilhosa segunda-feira. E como eu gosto de dizer, eu estarei aqui amanhã às 9 horas. Não importa o que aconteça. E também, com esperança, seguindo o meu caminho, eu digo para nós, bora trabalhar,
Tem um mundo novo para ser construído. Bora trabalhar. Meu nome é Nicolai, assim eu falei, e eu agradeço o caminho juntos. E eu vou deixar aqui um espaço de 1 minuto ou 2 ou 3, para que cada um de vocês coloque um recado não para mim, mas para os outros, qualquer que seja ele, de esperança, de consciência, de trabalho, de foco, de tempo, eu não sei. O seu recado que revela o teu compromisso em fazer dessa segunda-feira uma segunda-feira extremamente produtiva, enquanto a gente sustenta os sentimentos que precisarão ser sustentados nesta semana. Meu nome é Nicolai e assim eu falei. Um grande beijo do núcleo da consciência para todos vocês. Um amor imenso e muito trabalho do núcleo da consciência para todos nós. Eu não sei vocês, mas eu estou centrado, grato e com mais vontade de trabalhar do que antes. Por todos aqueles que estão lá fora, eu tenho mais vontade de trabalhar ainda. E assim será esta semana. Um grande beijo para nós.